A paz do Senhor, povo de Deus. Os humilhados serão exaltados. Que maravilha, né? Ouvir uma palavra dessa. A pergunta que eu faço para você: quantas vezes você já ouviu alguém dizer isso nos púlpitos, pregando, ministrando, seja cantando, seja enquanto canta, seja enquanto prega, ou seja enquanto dá um testemunho qualquer? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer isso? Os humilhados serão exaltados. Já prestou atenção que costumeiramente a gente escuta alguém dizer isso? Quase que em todas as reuniões, quando encontramos alguém, principalmente que alguém que está chateado ou passou por um processo de humilhação, xingamento, alguma coisa parecida, a gente escuta alguém dizer isso. Vez por outra, até pregadores, cantores, ministros usam essa frase: os humilhados serão exaltados. Mas pastor Pinheiro, peraí, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor tem alguma coisa contra essa palavra, esse pensamento de que os humilhados serão exaltados? A Bíblia não diz isso? Bom, quando a gente começa a ler a Bíblia, meus irmãos, nós vamos entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é soberana, ela é indiscutível, não tem como questionar a Bíblia. Aliás, pode até questionar, mas argumentos vão parar, vão morrer quando confrontados com a palavra de Deus. Nada além das verdades escritas na palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você esse assunto que, vez por outra, eu escuto alguém dizer: os humilhados serão exaltados. E aí? Está certo ou está errado? Vamos para a Bíblia. Alguém confunde, meus irmãos, está aqui a Bíblia nas minhas mãos, alguém confunde o versículo que eu vou ler, tá certo? Com essa frase. E o que essa frase não tem nada a ver. Eu vou ler primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 5, e o versículo de número 6. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, e eu quero que você preste muita atenção e abra sua Bíblia, se você tem sua Bíblia, e acompanhe conosco a leitura deste versículo. Nos diz a palavra de Deus: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vou repetir: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Observe que a Bíblia Sagrada, eu fiz questão de examinar e fazer uma pesquisa minuciosa na Bíblia Sagrada, procurando o versículo que alguém diz por aí: os humilhados serão exaltados. A gente sabe, irmãos, que esse versículo não está na Bíblia. O problema está em as pessoas dizerem assim: a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Tem nada a ver. Uma coisa é ser humilhado, outra coisa é se humilhar. Tem pessoas que são humilhadas, mas não se humilham. Prestou atenção nisso? Tem pessoas que são humilhadas. Quando fala de ser humilhado, é ser humilhado, pisado por alguém que menosprezou, que o desprezou, né? Mas humilhar-se, como a Bíblia diz aqui, humilhai-vos, fala da condição pessoal da pessoa. Um momento que a pessoa vai ter de humildade diante de Deus. A Bíblia não diz, pelo menos eu não encontrei, ao menos se você encontrar, coloca aqui no comentário a sua opinião. Aliás, deixa o seu versículo aqui, coloca o versículo da Bíblia que está escrito assim: os humilhados serão exaltados. Coloca, se achar na Bíblia, encontrou? Bota aqui no comentário. Eu quero ouvir sua participação, eu quero ouvir sua opinião e com o versículo da Bíblia. Olha que a Bíblia não diz: os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz:
humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que aquele que se humilha será exaltado. Observe bem isso. O que se humilha não é aquele que é humilhado, como alguém ensina por aí, até prega. Prestemos atenção nessa palavra. A palavra de Deus, ela é categórica quando ela me diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Por que, pastor Pinheiro, você está dizendo isso? Porque, irmãos, uma coisa é a pessoa ser humilde, outra coisa é a pessoa ser humilhado. Tem pessoas que são humilhadas, mas não são humildes, tá certo? Então tem pessoas que são humilhadas, pisadas, caluniadas, qualquer coisa acontece nesse sentido. Porém, isso não significa que a pessoa é humilde. Humildade, que a Bíblia fala, também não é sinônimo de pobreza. É alguém que desce na presença de Deus, que se humilha, ou até mesmo diante dos homens, que se humilha, né? Que se humilha diante das pessoas. Por exemplo, alguém te pisou, você foi humilhado, mas se você for humilde, aí para você receber a recompensa, a exaltação, como alguém fala nesse texto, nesse verso, né? Você precisa ser humilde, a ponto de perdoar, humilde, a ponto de deixar para lá sua razão, porque quando a gente deixa a nossa razão, isso é um sinal que nós somos humildes, nós estamos nos humilhando. Observe bem, nos humilhando, quando nós deixamos de lado a nossa razão. Quando alguém olha para você por cima e você se sente inferior, mas que você sabe ficar no seu lugar, permanecer na presença de Deus, ser humilde, não revidar. Ser humilde é não confrontar, não ir de encontro, né? Questionando, como eu sou humilde. Tem alguém que diz até que é humilde, né? Deixa eu dizer uma coisa para você: quem se julga humilde necessariamente não é humilde. Por que, pastor Pinheiro? Porque quando alguém diz que é humilde, não é humilde. Porque se ele fosse humilde, ele não se autoavaliava humilde. Humildade é uma condição de que alguém se esvazia de si mesmo. Ou seja, quando a gente depende totalmente de Deus, e isso é verdade em nossas vidas, então nós somos humildes. Por isso que a Bíblia diz aqui, o texto ele é claro quando diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, né? Pastor, posso me humilhar até diante dos homens? Às vezes é necessário que a gente se humilhe diante das pessoas, seja humilde, né? Observe bem, ser humilde. A Bíblia nunca vai dizer que você, sendo humilhado por alguém, tem que necessariamente ser exaltado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz aqui no texto que eu li, 1 Pedro 5 e 6, diz assim: humilhai-vos. Eu preciso ser humilde, você precisa ser humilde, nós precisamos ser humildes. Uma pessoa humilde precisa demonstrar essa humildade com atitudes, não com palavras. Quem ama não precisa dizer que ama, quem é humilde não precisa dizer que é humilde. Deixe que as pessoas irão te observar e vão entender que você é humilde, que você ama, que você é obediente. Quem é, não precisa dizer que é. Quem tem as qualidades de Deus, não precisa dizer que tem. Não, mas quando nós procuramos fazer, cumprir, buscar, viver as qualidades que a Bíblia quer que a gente viva, não precisa a gente dizer, alguém vai olhar para mim, para você, e vai constatar se eu sou e se você é, se não sou e se você não é. Não precisa quebrarmos a cabeça e rachar um cabelo com um machado, querendo mostrar para pessoas quem somos. Não. Seja que as pessoas irão te observar, as pessoas irão te ver
e vão compreender que você realmente tem as características que Jesus quer que você tenha, que eu tenha características que Jesus quer que eu tenha. Jesus disse: aprendei de mim, lá em Mateus capítulo 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Atitudes, elas não precisam ser faladas. Atitude é aquilo que a gente faz, é o perfil, é o caráter, é a vida, é a maneira que a gente vive. Eu deixo essa reflexão para você e eu fico com a pergunta, deixo uma pergunta aqui para você. Se você encontrar o versículo da Bíblia que diz: os humilhados serão exaltados, eu estou procurando versículos que diga isso, os humilhados serão exaltados, manda para nós aqui no comentário e eu vou fazer um vídeo mudando esse meu pensamento, porque até hoje eu ainda não encontrei esse versículo na Bíblia, tá bom? Mas que eu encontrei vários versículos na Bíblia que manda a gente ser humilde, que Deus trata com os humildes, que Deus abençoa os humildes, que o próprio Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Gosto muito dessa frase que digo assim: quem é, não precisa dizer que é, basta dar os seus frutos. Uma árvore, ela não diz nada com palavras, porém, com os seus frutos a gente sabe quem é ela. Você olhar para um pé de manga, você não vai ver lá uma frase dizendo: eu sou um pé de manga, eu sou uma mangueira. Não. Mas quando ela dá o seu fruto, você percebe que ela é uma manga. Os frutos daquela árvore é uma manga. Então nós não precisamos dizer quem somos, precisamos ter as características de Cristo, que a Bíblia manda que a gente tenha, desenvolver em nós o caráter, o modelo que Cristo quer que a gente desenvolva. A paz do Senhor. Quero pedir a você, no final desse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com alguém, inscreva-se no nosso canal no YouTube, canal Pastor Pinheiro, nos dê a honra de ter você conosco lá no nosso canal, aqui no nosso canal, e ative o sininho das notificações, no ícone lá, todas, porque tudo aquilo que a gente publicar de bom, de melhor, da palavra de Deus, você vai receber de primeira mão e vai ser abençoado, e vai ser também canal de Deus para abençoar outras pessoas. Que Deus em Cristo abençoe você e abençoe a sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor para você.